Bom, gente, estamos aqui iniciando nosso podcast aqui do Sala Quinta Ceilândia. E como eu disse pra vocês lá nos stories, hoje tinha um casal aqui, topzera. E olha, eu não fico nervoso pra gravar podcast, mas hoje eu tô. Por quê? Acredita? Hoje eu tô nervoso, que eu falei, velho. Você já gravou vários e eu que nunca gravei nenhum. Mas aqui assim, ó, deixa fluir, entendeu? Eu não sei nem pra onde eu olho. Eu olho pra câmera, eu olho pra você, eu olho pro Vitor. É uma conversa. Eu costumo dizer o seguinte, é o pessoal assistindo a gente conversando. Eu tenho uma certa facilidade pra onde olhar, porque eu posso olhar pra vários lugares. Bom, gente, então aqui. Eu vou deixar vocês se apresentarem, tá? Vou deixar vocês se apresentarem. Você vai comer agora na hora do Não tem podcast? problema, gente. Aqui a gente, enquanto a gente come, a gente bebe, aqui a gente conversa, aqui é um bate-papo mesmo, um bate-papo. Quem vai começar se apresentando vai ser quem? Aline. Eu sou a Aline, tia do Sara Kids. Desenhista? Desenhista, sim, meus alunos são apaixonados pelos meus desenhos. E sou tia da Sala Azul. E sou mãe também. Do Miguel e da Melissa que tá aqui no book. Que tá a bordo aí, Pode estar chegando. E, pra quem não sabe, a Aline, ela tem uma série de histórias gravadas aí no YouTube, lá pro Arena Kids. Sim. Que é claro que ela não tava lá por ela tava lá por causa dos desenhos, né? Que são maravilhosos. Exatamente, as crianças me Cara, cobraram maravilhoso. As crianças, quando assistem, na hora elas falam, ué, quem desenhou foi tia Aline? Porque na sala... o Renato não tem esse dom. Não existe. Não, mas é uma grande diferença entre a tia Aline desenhista da sala de aula e a tia Aline desenhista dos vídeos. Porque dos vídeos eu tenho tempo em casa. Sim. Papel, borracha. Edição, né? Agora, mas a gente gosta dos erros. Da sala, as crianças se amarram porque eu faço os bonequinhos de palito, entendeu? Palitinho, assim. Então... Stickman da fé. Esse não é comigo, desenho não é comigo. Então eles ficam me cobrando os desenhos assim, meio feios. Eles racham de rir. Esses dias eu fiz a Maria, mãe de Jesus, grávida, gente. Eu fiz um bonequinho assim, uma bola na frente, esse ficou... Ela falou, tia, tá muito feio. Mas o importante é eles entenderem a mensagem, gostam. Né? Eles... Não importa se então, enfim. Fica aí a dica aí, se você conhecer alguém que sabe desenhar. O contato da Aline ela quer aprender. Vitão, você. Eu sou o Vitor Borges, eu sou marido dessa mulher maravilhosa e sou da mídia aqui da Sala Ceilândia, né? Fico aí ralando aí na mídia e sou pai do Miguel, pai da Melissa. E tamo aí. Eu sou só o cara da mídia. É o único. Ele é o agregado aqui do Ministério Infantil. O cara da mídia. É o cara crachá. É o cara crachá da mídia. Exato. Gente, por que eu chamei os dois aqui? Não foi à toa, não só porque eu gosto muito deles. Não é isso. É porque ele não gosta, inclusive. A Aline atua em um ministério, que é o Ministério Infantil, e o Vitor atua no Ministério da Mídia. Porque quem não sabe, queridos, né? A mídia também é o Ministério da Igreja. Né? Cada dia mais, né? Cada dia mais. Ainda mais agora, né? E eu falei, cara, que louco, né? Duas pessoas casadas que atuam em ministérios diferentes. Como é isso dentro de casa? E aí tem diversas histórias aqui nos bastidores que eu falei, a gente precisa fazer um podcast pra contar isso. Eu não tô sabendo, não. Meu Deus. Não tá sabendo? Ele vai relembrar essas histórias. Meu Deus. Todo dia tem uma, né? Todo dia tem uma história aqui. Advogados. E aí, mas antes da gente entrar nessa questão dos ministérios, né, de servir nos ministérios, conta pra gente um pouquinho, como foi que vocês se conheceram? Como que vocês se tornaram um? Cara, é muito doido porque até tem a ver com o meu ministério, né? Porque eu tinha 14 anos, isso foi em 2014, e aí eu tava mexendo no Facebook, eu não era da igreja ainda nessa época, rede social pra caramba, fazia até vídeo pra internet, era muito doido. Facebook ali de boa, postando umas famosinho coisas. Da cidade. Eu era famosinho da cidade. Aí eu postei alguma coisa e ela comentou, na verdade ela curtiu várias coisas minhas e me mandou uma mensagem no chat. Aí eu falei, o que traz essa maravilhosa dama ao meu chat? O meu humilde chat. O meu humilde chat. E aí a gente começou a conversar. Sério que ele falou assim? É sério. Eu era uma pessoa engraçada. Ele Deus não me era tocou. crente. Aí já ganhou, então. Eu não era da crente, igreja. Não era então da assim, igreja. já podemos ver o nível que era a pessoa, né? E eu era crente, nasci já no berço cristão, mas eu era... Não pode falar isso aqui, não. Não pode. Tá. Eu era crente desviada, assim, né? Entendi. Eu ia na igreja. Você ia à igreja. Isso. Você não era da igreja. cristã. Enfim. Eu só acreditava em Jesus e
Enfim, não seguia os mandamentos. Eu acho que você de casa também já entendeu aonde a Aline quer chegar. Né? Enfim, aí eu mandei mensagem. Logo já, 3 horas da manhã, a gente já tava se chamando de amor. Eu falei assim, ai... No mesmo dia. Adolescentes. É, adolescente. 14 anos, você tinha quantos anos, Aline? Eu tinha 14 ainda. Aí enrolei ele um mês pra conhecer ele. Quis tudo conversando lá. Aí no dia do meu aniversário, enrolei Você ele. se enrolou, né, em outras palavras, que eu... Não, foi a maior bagunça. Mandei mensagem arrependida depois, uns 15 dias depois, eu falei assim, ai, porque não vai dar certo, minha família não vai dar, não vai deixar, minha mãe não vai deixar, isso tudo escondido da minha mãe, né? Aí, no outro dia eu me arrependi de ter mandado isso, porque eu vi ele, tipo assim, ele nem aí porque eu tinha mandado, que não ia dar certo, já começou a postar foto com outras meninas, né? Aí eu fingi que era minha prima, que mandei mensagem pra assim, na minha vida, ai, foi minha prima que mandou mensagem, que não sei o quê, eu ainda gosto de você. Aí a gente se conheceu assim pela internet, né? Marcamos o primeiro encontro presencial No dia do aniversário de 15 anos dela. Enrolei ele 4 horas pra chegar lá. E uma semana antes da gente se conhecer pessoalmente, eu tinha ido no primeiro Arena Jovem da minha vida, entendeu? Então, eu conheci ela e me converti, conheci a Jesus na Sara Nossa Terra, no mesmo período, assim. Aí uma semana depois eu levei ela junto também pra igreja e a gente ficou lá. Minha mãe chegou e falou assim, você tá indo na igreja por causa de homem, né? Tem certeza que tem alguém lá, né? Eu falei, não, mãe, é porque é uma igreja muito boa e tudo mais. Realmente, no início, foi por causa dele, né? Uma estratégia de Deus, assim. Era o meu ponto foi de tudo encontro muito bem com ele. escrito, Era o único dia, era o sábado e o domingo que eu podia ver ele. Então era o meu ponto de encontro com ele no início. Mas logo a gente já fez revisão de vidas. E foi se... Oramos juntos, né? Fizemos o período de oração. E desde então... Depois. Estão juntos, desde então. Estamos juntos. Desde os 14 anos. Caramba, que louco isso. Aí a gente, como eu tinha 14 anos, não dava pra casar, né? Aí eu falei, cara, fazer 18 anos eu caso. Aí eu fiz 18 anos em setembro e em outubro a gente casou. Exatamente. Caraca! A gente só não casou antes porque as mães não iam emancipar nós. E aí, de onde que vocês eram? Como é que vocês vieram parar aqui? Conta pra gente um pouquinho. Fala. Demorou 4 horas pra... Ela te enrolou 4 horas. Porque eles moravam longe um do outro, assim? Não, foi porque eu tava tendo uns problemas em casa. E aí eu não podia falar pra minha mãe que eu ia ver alguém, né? E aí eu falei, não, mãe, essa amiga tá esperando, que não sei o quê. E ela foi enrolando, resolvendo os problemas de casa. E o Vitor já tava no shopping. 4 horas? Ficou 4 horas esperando. Realmente o Vitor Tava apaixonado. Tava apaixonado, coisa de adolescente mesmo. Esses adolescentes, meu Deus. Se não for Jesus... Bom, a gente era de Jataí, interior de Goiás. Inclusive a gente era da Sara Nossa Terra lá. A gente é de lá. A gente nasceu lá, a gente era da Sara Nossa Terra lá. Nos convertemos, fizemos revisão de vidas lá. Passamos lá uns 4 anos, né? 4 a 5 anos, né? Nos casamos lá, uma bênção. Pastor Uber lá e pastora Ana Luísa, uma bênção. E aí, eu tinha um momento que lá na minha cidade, assim que a gente casou, alguns meses depois, na verdade, eu tinha aberto uma produtora de vídeo, que eu tinha um sócio lá. E passou uns meses, né? Essa produtora de vídeo deu errado, a gente teve alguns problemas. E isso foi muito conflituoso pra mim, eu fiquei assim, entrei num processo depressivo muito pesado, etc. Nisso eu já tava grávida, né? A Aline já tava grávida do Miguel. 2 meses de casada eu engravidei. Na verdade, eu acho que quando a produtora faliu, o Miguel já tinha nascido já. O Miguel já tinha nascido. Tava recém-nascido. E aí eu entrei num processo... Foi tipo assim, eu tinha 18 anos e a gente na produtora já faturando alto, assim, sabe? Foi uma explosão mental, assim. E aí pra depois dar errado, entendeu? Então foi tipo assim, cara, adolescente, 18 anos, casei, bum, cresci de uma vez, pá, caí no chão. E isso, cara, eu entrei numa depressão pesada, fiquei muito triste, não queria sair de casa. E aí o meu trabalho, eu sou designer, sou videomaker, sou de mídia, né? Você não consegue trabalhar direito se não tiver criatividade. Se você tá com uma mente afetada, cara, você dá um bloco, né? Dá um bloco. Exatamente. Pensa, um cara de 18 anos falou assim, eu tenho uma família pra sustentar agora. Não era só mais ele, né? Tinha eu, tinha aluguel pra pagar, tinha um filho recém-nascido pra cuidar. Claro, as nossas mães sempre nos deram muito apoio. A gente morava do lado da casa da minha sogra. Ela mandava marmitinha pelo muro direto. A minha mãe mandava comida direto, fazia compras, mas ainda assim... ele como homem, né, assim, eu tenho que sustentar a casa. E aí isso buga totalmente a mente. Foi um período bem difícil, assim, mas Deus foi muito fiel, que ele nunca deixou
deixou faltar nada, assim, sempre, cara, surgia alguém, surgia alguma coisa. Foram uns 2, 3 meses, assim, meio difíceis, assim, aluguel atrasado e etc. Surgiram alguns trabalhos, assim, específicos que me abençoaram. E aí, você viu tudo que a situação tava lascada, que a internet da minha casa era horrível. Horrível. E eu trabalho com mídia, sem internet é uma porcaria. Aí o que eu fiz? Eu fiz um combinado com o pastor Uber, que era o pastor lá da Sarau Nossa Terra de Jataí. Pastor, eu posso trabalhar aqui usando a internet da igreja, que era muito boa, e em compensação, como é que eu tive esse insight? Que um dia eu estava lá na igreja arrumando alguma coisa, e aí eu vi, a pastora ia lá de tarde, o pastor ia lá de tarde, recebeu uma compra, abrir para alguém. Aí eu falei, pastor, eu fico aqui trabalhando, e aí eu resolvo as coisas que eu resolvo aqui na igreja, entendeu? Aí fiquei lá. Ficou ali como auxiliar dos pastores. Fiquei lá, acho que umas 2, 3 semanas trabalhando lá na igreja. E estava chegando conferência Arena Jovem, era uma conferência invencível. E, cara, lascado financeiramente, depressivo, assim. Aí eu já conseguia, gerar algumas soluções ainda, né? Porque naquele processo da depressão, às vezes você fica em casa e dane-se. Mas graças a Deus ali, Deus já estava me levantando. E um dia eu trabalhando na igreja vazia, cara, a igreja vazia, só eu lá trabalhando no computador, assim, no notebook. Deus falou assim, cara, pesquisa sobre vagas para videomaker no Centro-Oeste. E eu pesquisei. E aí, no que eu pesquisei, apareceu uma empresa que na hora eu falei, cara, não é possível. Que era uma empresa que eu já conhecia, que era uma das maiores empresas de marketing do Brasil, entendeu? Eu falei, cara, que doido, vou entrar nesse processo seletivo. E entrei no processo seletivo e fui passando. E muito doido que todas as fases do processo seletivo, tinha algumas entrevistas em vídeo, todas eu fiz na igreja. Então era o cenário, tipo assim, eu conversando com os entrevistadores e a igreja vazia, assim, sabe? Foi bem abençoado esse processo. E fui passando, cara, competi com um monte de gente, fui passando. Competi com pessoas de Brasília, né? E aí, graças a Deus, Deus me levantou, eu fui o melhor e vim pra cá. Trouxe a minha esposa, meu filho, a gente veio pra cá numa loucura, mas deu certo, entendeu? Caraca, foi tudo muito assim, né? Deus muito encaminhou rápido. tudo. Cara, desculpa, meu bem. Teve só uma coisa só pra você ter noção do tanto que foi estranho. Um dia eu tava no processo seletivo e eu falei pra minha mãe, tô competindo no processo seletivo na empresa tal, trabalho muito bom, ok. Minha mãe, beleza, meu filho, vou orar por você. Só que a minha mãe achou que era home office, que eu ia continuar em Jataí, que eu não ia vir pra Brasil. Aí ela orando, orando. Aí ela orando num dia. Ela nem sabia. No outro dia eu fui contar pra ela, mãe, passei na vaga, vou embora pra Brasília. Aí ela começou a chorar e falar assim, meu filho, ontem eu tava no meu trabalho, eu fui pro banheiro, né, pra ficar meio isolado e orar. E eu orei, e foi tão estranho que aquela oração parecia que eu ia te perder. Agora eu entendi, ela começou a chorar. Eu tava orando pra você ir embora. Eu tava orando pra você ir embora. Ela chorou muito sentido. E minha mãe, então, sou filha única, né? E com um bebezinho de 6 meses, as vó ficaram loucas, né? Mas enfim, entenderam. E Deus encaminhou tudo tão certinho, porque a gente tinha uma semana desde a contratação dele pra vir embora pra Brasília. Então a gente tinha que achar... Em uma semana vocês tiveram que organizar a vida aqui. Tudo lá e conseguir tudo aqui. E a gente conseguiu vender tudo em uma semana. A gente não tinha muita coisa, né? Mas o pouco que tinha a gente conseguiu vender tudo. Vendeu a motinha que a gente tinha, que minha mãe tinha dado pra nós. Alugamos um apartamento aqui. Tudo a gente conseguiu fazer à distância. E viemos com 9 malas e um bebê recém-nascido, praticamente, 6 meses. Cara, que doideira, né? Que coisa de filme, assim, Mas a nossa história em Brasília já estava escrita e a gente não sabia. Não sabia, né? Eu fui pedido em casamento aqui, o noivado, você me noivou. Porque lá na nossa cidade a gente vinha assistir as celebrações aqui, entendeu? Sim. E aí a gente dormia lá num Rema. E aí a gente noivou lá, entendeu? Um lugar especial e alguns conhecem, outros não, mas... A gente conheceu, a gente admirava vários bispos, pastores aqui e tal. Tirou fotos, eu fui achar essas fotos recentes. Você me falou do Bispo Maurício, não foi? Tem o do Bispo Maurício, tem um do pastora Úrsula e o pastor Corte. Que hoje são grandes amigos, né? E a gente, caraca, a gente nunca pensou que hoje a gente fosse ver essa realidade, né? Porque a gente lá, pra gente é uma realidade muito... Se torna um pouco mais distante. Incomum, né? E aí hoje a gente é amigo do pastor Corte, da pastora Úrsula, conversa. O pastor Corte foi uma pessoa marcante, assim, na trajetória aqui em Brasília. Enfim. Pô, que legal. E depois dessa correria toda, disso tudo, o que vocês estão achando aqui de estar hoje em Brasília, fazendo parte da nossa terra, Ceilândia, né? Porque é referência em todo o Brasil, essa igreja aqui, onde você for, você fala, sobre a Ceilândia. Não tem um lugar que a galera não conhece, né? Cara, é uma responsabilidade, eu falo que é uma responsabilidade muito grande, a gente só entende depois que a gente chega aqui. Ainda mais a gente que é discípulos
de bispos, né? O bispo Rafael e a bispa Alice, parece que é entre aspas, um peso, uma coisa que a gente fala assim, caraca, que oportunidade oportunidade de unção, né? Que a gente tá aqui próximo, muito próximo da fonte. A gente que morava no interior às vezes não entende isso, quão eu acho que a visão vai muito de acordo com o local que você mora, né? Tipo, local pequeno, você fala, acaba que sua visão fica um pouco limitada. Quando você vem pra um lugar muito maior, você fala, caraca, velho, tinha tudo isso de mundo pra eu conhecer. E a gente admirava muito aqui, né? Mas a gente não sabia como era exatamente. Então, tá mais próximo. Já tinham assim, vindo conhecer a igreja da Ceilândia antes? Não, a igreja não, só vi no Arena Hall. Só na Arena Hall a gente veio. Na sede, você não foi uma vez no workshop? Não fui não. Foi só na Arena Hall. Caraca, então foi tudo novo mesmo, né? Foi. E aí, quando a gente chegou, a gente ficou 1 ano na sede. Aí... Foi lá que vocês conheceram o pastor Corte e a pastora Úrsula? Cara, já estavam lá? Na verdade, o pastor Corte, ele veio... Cara, foi tudo um processo muito nossa esquisito. História é muito louca. O nosso testemunho, no geral, quando eu assim, cheguei, cara, assim, a gente chegou aqui em Brasília. Eu trabalhava na Asa Norte, eu ia morar na Asa Norte. E eu ia ganhar um salário de R$ 1.800. Cara, R$ 1.800, se você não sabe como é Brasília, velho, Brasília é caro, mano. E principalmente plano piloto, Asa Norte. Assim, ainda mais lá. Eu lembro quando eu fui passar na vaga, eu falei, cara, se for menos que R$ 2.000 eu não vou. Se for menos que R$ 2.000 eu não vou. Se for menos que R$ 2.000 eu não vou. Era aí ele falou, R$ 1.800. Eu falei, é nóis, bora esse negócio aí. É o que eu precisava. É isso aí, cara. Mas tinha o Vale Alimentação. Tinha, né? ajudou muito. Mas assim, por mais doido que seja, a empresa era muito boa e também Deus foi abrindo oportunidades. Eu nunca ganhei só R$ 1.800. Sempre foi mais, entendeu? Sempre teve um bônus, um cliente, alguma coisa. E aí, mas bem no primeiro mês, assim, que a gente já tava meio assustado, assim. Assustado não, porque a gente sempre confiava em Deus, mas assim, tava meio novo. Eu fui no altar, tava lá na sede. Falei, Deus, eu vou dar essa oferta aqui para abrir uma oportunidade. E aí tinha uma pessoa específica que tava fazendo um projeto lá de marketing digital, que é a minha área. E, beleza, eu sabia que essa pessoa estava fazendo um projeto de marketing digital. E aí um dia eu estava indo para o congresso de homens com o meu líder, Henrique, lá da série Henrique Marília, líderes que, cara, nos guiaram nesse início, somos muito gratos a eles. E eu indo no carro, só eu e ele, para o congresso de homens, né? E aí eu falando sobre marketing digital, ele falou, cara, o meu primeiro líder está trabalhando com isso. E ele me mostrou a foto desse primeiro líder. No dia eu, beleza, ok, tá massa, que legal, não sei o quê. E aí eu fui para um evento com a empresa que eu trabalhava no Rio de Janeiro. E aí cheguei lá no Rio de Janeiro, quem tava lá? Esse primeiro líder do meu líder, que é um pastor. E aí, esse primeiro líder do meu líder, eu cheguei nele e falei, pô, e aí, tá, eu sou discípulo do Henrique, não sei o quê. E aí eu conversando com ele, pô, você viu que fulano de tal está fazendo um projeto de marketing? Ele falou, eu vi e sou eu que estou fazendo com ele e eu preciso de um videomaker. E era eu. E aí aquela oferta foi respondida ali. Caramba. Aí eu entrei e nesse mesmo projeto o pastor Corte trabalhava, isso foi uma benção, foi onde eu conheci o pastor Corte, a gente trabalhou muito junto. E ele me deu uma força muito grande assim nesses primeiros meses, né? E aí beleza, então a gente fez sede e aí, como eu sou de mídia, quando veio a pandemia, explodiu, precisava de alguém para filmar aqui na Ceilândia, filmar os cultos, fazer os cultos online. E aí, você já foi nesse alguns... Já trabalhou fazer algumas coisas com a igreja, algumas coisas voluntárias, algumas coisas trabalhando mesmo, né? E aí eles me chamaram, Vitor, você pode vir aqui filmar os cultos na Ceilândia? E eu tenho um fator que é o seguinte, eu trabalho em casa, eu odeio sair de casa, eu gosto de ficar só em casa. Eu te entendo. Aí eu falei assim, não posso, mas eu indiquei alguém. Eu tentei evitar vir para a Ceilândia, né? Não porque a Ceilândia ou etc, mas porque eu queria ficar em casa. Eu não queria vir, ter que sair para filmar os cultos, né? Meio maluco assim. E eu morava do lado da sede, eu era da sede. Aí a pessoa que eu indiquei fez uma besteira. Ela não deu certo. Aí na outra semana, Vitor, não vai ter jeito, você vai ter que vir. Aí eu vim, né? E cara, foi uma das melhores decisões, assim, porque aí eu fiquei aqui apenas filmando os cultos. Mas aí eu falei, cara, tô aqui, vou mudar para Ceilândia. Eu mudei para Ceilândia. Então hoje toda a minha vida é na Ceilândia, na cidade de Ceilândia e na Sara Ceilândia, né? E, cara, é uma experiência, uma oportunidade muito louca, né? Galera da Ceilândia eu falo, a cidade, a igreja, tudo, é muito receptivo. Demais. Muito caloroso, assim. No entanto que logo eu cheguei e já botei minhas caras aqui, né? Mas o pessoal do Goiás fica pra trás, não. Porque eu viajei com a Erika agora pra lá. Cara, onde a gente ia, o povo, senta aqui, toma um café, não sei o que, quer um queijo, quer não sei o que. Fiquei, cara, que legal, quero morar aqui, velho. Mano, é esquisito, muito legal. Tem um fator que eu percebi, que é o seguinte, lá no interior da minha cidade, a gente tinha Jataí e Rio Verde. Não fiquei em... Essas pessoas vão entender o que eu quero dizer. Jataí era um lugar que o Arena era muito louco. Pai, pula, e era uma doideira.
Rio Verde era mais calmo. Mais tranquilo. Eles eram mais objetivos, eles trabalhavam bem, Uhum. mas eles eram mais calmos. Em Jataí a galera era maluca. Pá. Cheguei aqui e eu era de Jataí. Quando eu cheguei na sede, a sede era mais calma. Eu te entendo. Muito bons em tudo que fazem, mas mais calmos. tranquilos, aham. Eu falei, cara, tá errado isso aqui, velho. Porque eu era acostumado com Jataí, Sim. não que tem alguma coisa de errada, é Mas natural. o povo ir lá pra frente e dançar, né? Ainda mais na época que não era de pandemia, né? Sim. Aí quando eu vim na Ceilândia eu entendi. A Ceilândia era loucura, velho. Era a versão Jataí. Aí uma Você vez. vê tão próximo, né? É próximo. A gente Mas é se identificou. muito do povo da cidade em si, né? Porque lá no plano piloto onde é a sede, a galera é mais assim, mais Sim, calma, sim, mais sim. de boa. Lá na Ceilândia todo mundo é igual. A gente morava no sudoeste, que a gente morou Asa Norte, Sudoeste, Ceilândia. Na Asa Norte e no Sudoeste em geral, os cristãos ou não cristãos, eles são bem frios, sabe? Eles são pessoas mais calmas, assim. Então a gente teve dificuldade de fazer amigos. Explica não na direito essa igreja. questão de frio aí. O povo vai daqui Não é frio espiritual, não. Não é frio espiritual. Do próprio tratamento, né? Assim, Como se fosse Vamos Europa. dizer assim, são mais coloquiais, enquanto o pessoal aqui é mais povão. Exatamente. É isso. Exatamente. No entanto, moradia mesmo. Eu me sentia muito sozinha lá no Sudoeste. Por mais que Na tinha- cidade em si, fora da igreja. Na sede a gente teve muitos bons amigos que são amigos Sim, até hoje. isso, com certeza. Mas na cidade, no Sudoeste, na Asa Norte, a gente teve dificuldade de fazer amigos. Agora, na Ceilândia, a gente chegou, um dia depois a Aline já tava No grupo falando das com a galera mães no e condomínio, não sei o conversando. quê. Depois, assim que voltou voltou os cultos presenciais, eu já cheguei aqui no Sara Kids, ouvi que tava precisando de voluntário, eu falei, vamos me voluntariar. Vamos chegar lá. Mas isso que você disse, todo mundo percebe, né? Tanto que quando a gente tem reuniões entre sede e Ceilândia, a gente fala, o pessoal é mais na deles, mais calmo e tal. Ceilândia chega fazendo barulho, e dando ideia, batendo palma, e é isso. Né? E não tem nada de errado, né? Não. Eu Fomos vejo muito na- felizes o período e foi de extrema importância tudo que a gente passou. Eu na acho que tudo série. serve como aprendizagem, Sim. né? E bagagem para que a gente possa crescer. Eu vejo na Bíblia Paulo e Pedro, eles estavam quase que na mesma posição ali, apesar de Pedro ter conhecido Jesus e Paulo não diretamente, mas eles estavam na mesma posição. E Pedro tinha uma personalidade, Sim, Paulo já sim. tinha outra muito mais agressiva, Sim. e os dois eram fundamentais, assim, sabe? Sim, cada um fez sua parte muito bem feita. E Deus vai encaixando as pessoas onde elas... E hoje a gente é muito mais útil aqui do do que seria lá. que era na sede. Na sede a gente ainda não exercia o ministério que a gente Então, agora, exerce já que você tá falando de ministério, vamos chegar lá, vamos falar disso então. Como foi que você, Aline, veio parar no Ministério Infantil daqui? Eu nem lembro o dia, se perguntar pra mim, Renato, você lembra o dia que eu vim falar? Não lembro. Também não lembro. Não lembro o mês, não lembro, não sei Se nada eu disso. não tivesse trocado celular, eu poderia mandar Dá o dia exato. Dar o exato, mas eu não lembro. Também. Se abrir a porta vai atrapalhar só pra alguém entrar? Acho que não, pode abrir. Pode entrar aí, João. Não Voluntário de lembro. Cristo está entrando aqui. Amém. A porta não está abrindo sozinha, tá? Eu não lembro, mas eu sei que... Vou falar um pouquinho da Aline aqui. A Aline é aquela que gosta de fazer, põe a mão na massa mesmo, e é maravilhoso isso. E hoje, a posição dela, além de professora aqui dentro, ela é apoio de coordenação. Que a Aline, eu chego pra Aline e falo, Aline, o que a gente vai fazer de lembrancinha pro dia dos professores? Dia das mães, o que você tem de ideia? Criativa, ele vai... Com ela. Por quê? Como eu sou o coordenador e aí atuo na mídia também daqui de dentro, e tem isso, tem aquilo, tem hora que a cabeça pipoca. Eu falei, cara, eu preciso de pessoas responsáveis que vão me ajudar nessa parada. E a Aline é uma dessas. Eu amo. Principalmente esse artesanal e tudo mais, a gente veio pelos meus desejos. Mas, tô brincando, as outras eu sou bem... Não, aquela bolsinha que você fez lá no Dia das Mães, cara, a minha avó amor, ela falou, onde você comprou? Eu falei, vó, nem te conto. Nem te conto. Inclusive, eu quero a máquina da sua avó. E ela faz, Vou cara. trazer. Eu gosto muito, me acalma. Mas, enfim, vou ser bem sincera. Eu fugia do Ministério Infantil. Lá você não atuava Não. no Ministério Infantil. Não, e eu fugia total, não... Lá em Jataí. Lá em Jataí. Eu fugia, mas o meu único serviço foi em escola. Talvez seja por isso, a acho que sua fiquei meio... indicação foi muito boa quando vieram falar de você. Porque, não sei se você sabe, falaram de você pra mim. Ai, meu Deus. Falaram bem assim, Renato, vai uma pessoa falar com você. Ela recém-chegada agora na Ceilândia, aí contou um pouquinho breve. Eu amém. Pode falar e ela quem foi essa trabalhava, pessoa? Eu não se não me engano, foi a Bispo Liz mesmo, que falou comigo, Isso. né? Não lembro. Aí ela vai falar com você, e aí você conversa com ela e tal, mas pelo que pouco que eu entendi, ela já trabalhou com criança. Aham. Eu falei, maravilhoso, né? E é mãe. Quando falou é mãe, eu falei, eu preciso dessa pessoa aqui dentro. Só pelo fato de ser mãe, eu já quero aqui dentro. Pois é, aí que entra.
eu fugia lá na minha cidade, antes de ser mãe, né? Mas acho que era adolescente também. Mas enfim, eu trabalhava em escola, acho que eu fiquei um pouco traumatizada, assim, principalmente com as criancinhas menores. Aí depois que eu fui mãe, isso mudou um pouco, né? Mas quando eu cheguei aqui, eu falei assim, olha, pode me colocar onde quiser. Onde for preciso. For preciso, mas eu tenho preferência pelos maiores. De pequenininho, Foi. eu tenho o medo. do Sara Kids, não do Sara Kids, mas de Ministério Infantil em geral das igrejas, que infelizmente em muitos lugares e muitas pessoas ainda tem um preconceito, né? Que parece às vezes que por servir no Ministério Infantil, não só o Ministério Infantil, mas todos os outros ministérios, né? Sei lá, é uma coisa, às vezes com algum descrédito, sei lá, não é tão importante assim. E talvez você fugia disso lá, né? Não sei. Não, é porque acho que era trauma de serviço mesmo. E tipo, eu já trabalhava com isso com em criança, escola quanto tempo? Eu trabalhei desde os meus 15 anos. Monitora, você era monitora? Monitora, fui monitora de uma turminha de maternal de 2 anos, em escola particular, e depois eu fui pra escola pública e eu era acompanhante de uma criança com necessidade especial? De um cadeirante. Mas acabou que eu assumia tudo, e aí depois eu sempre substituía as professoras, dava aula, ia pra fazenda. Deus já estava gerando, eu sou desenhista, ela fazia coisas para as escolas, né? Para as escolas da cidade inteira, fazia EVA, Caramba, que legal, isso eu não sabia, isso aí eu preciso usar isso aí de você. Aí eu ganhava uma rendinha extra aí fazendo... Por mais doido que pareça, agora lembrando, naquele momento, desculpa, naquele momento que a gente passou... A gente casal é isso, eu trouxe a Érica aqui também. Me perdoe. Aquele momento que a gente estava passando uma certa dificuldade... Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mas foi um dos momentos que você mais fez coisa pra escola. É verdade. Foi uma graninha, era 60, 100 reais, mas era grana. Eu tava já no final da gravidez, eu substituía em 2 escolas. De manhã eu substituía, de tarde eu substituía. Mas como eu era isso muito com 18, boa... 19 anos. 19 anos, uma menina desse tamanho, com uma barrigona grandona, dando aula lá pras crianças. Aí eu ia pra fazenda, o povo passava 7 horas da manhã de van lá, e eu ia pra escola e tal. E as crianças amavam, assim, não fazia os desenhos no quadro, eu tava começando, não fazia. Mas eu me divertia com as crianças e, apesar deles não me respeitar... Isso te trouxe uma experiência gigante, né? Foi. E aí foi o meu único serviço, eu nunca trabalhei em outro lugar, sempre... Meu sonho era ser secretária, né? Nunca. Por quê? Eu sei lá. Aí logo depois eu comecei a fazer faculdade, casei, engravidei, enfim. Acho que são projeções maternas. Sei lá. E aí então sempre trabalhei em escola e eu já tinha essa experiência, né? E aí lá na minha cidade, eu fugia disso. Eu falava assim, gente, eu já trabalhei em escola. Normalmente, né? Quem trabalha com criança chega em casa e não quer ver criança. E lá ela era do louvor, né? Lá eu fazia parte do detalhe, ainda tem esse dom ainda, a gente ainda canta. Né? Ainda canta. Inclusive, depois eu vou falar isso com o Vitor mais na frente, mas teve um musical aqui que falaram que o Vitor só queria filmar a esposa. Entendeu? Não há provas. Não, né? Isso tá no YouTube. O João fotógrafo tá aqui falando que... Ela ainda canta, né? Também tem isso ainda. Gente, tá no YouTube. E também atua muito bem na frente da câmera, tá? As suas histórias são muito bem contadas, só aqui que eu estou divertidíssimas. Estou assim, com receio de olhar. Eu também, relaxa, é normal. Mas enfim, onde eu parei? Que a cabeça de grávida. E aí, você atuava na escola, fugia desse negócio de criança? Lá eu fazia parte do louvor, a gente assim, arranhava assim, né? Hoje, graças a Deus, aprendi um pouquinho mais. Ainda não sei muita coisa não, mas graças já a Deus e ao Balbert. Já melhorei um pouquinho mais. Mas na época eu só tentava. Tentava. Quebrava um galho. Uhum. E aí, não que hoje seja muito diferente, mas enfim. Então lá eu fugia disso, né? Só que aí eu cheguei aqui... Você veio pela vontade ou pela necessidade? Não, aqui na Ceilândia eu vim pela vontade e pela necessidade. Já vou explicar por quê. Lá na sede, a gente ainda vou começar lá da nossa cidade, no interior, a gente era líder de célula. Aí a gente chegou na sede, a gente também abriu uma célula e tudo mais, mas a gente já não estava se identificando tanto com essa parte da igreja, com esse ministério. E aí... quando veio pra Ceilândia,
a gente já tava na nossa cabeça que a gente não queria mais ser líder de célula, que a gente queria servir em outros ministérios. O Vitor já servia no ministério. Ele já tinha o mundo dele da mídia. E aí eu ficava, ser bem sincera, com inveja. Eu vou fazer o quê? Gente, eu tô vendo a Érica aqui agora. Ele tinha várias e várias histórias e coisas legais, ele contava, e só o mundo dele, Se eu entendeu? tivesse trago a Érica, isso aqui ia ser muito engraçado. Não, Eu também! Eu falei, eu vou fazer o quê? Eu falei, eu vou caçar um trem pra fazer, né? Preciso caçar alguma coisa pra eu fazer. A mídia eu não me identifico. Aí ela saiu olhando assim, limpeza, não gostei. Obras, não. Não, só reparos. Interseção. Ô, Sarah Kids. E aí eu já trazia o Miguel, e aí assim, mãe, às vezes no início ele não ficava, né? Sim, na salinha. sim, Então eu já tinha que ficar aqui. E eu vi uma necessidade de pessoas aqui e tudo mais que precisavam. Eu falei assim, ó, vou falar com a bispa. Verdade, agora eu tô lembrando como foi que aconteceu tudo isso. Vou falar com a bispa no atendimento, ver o que ela acha e tudo mais. E aí eu vim, um dia eu fui, entrei de xereta lá na sala dos professores e eu falei assim, eu acho que eu vi que vocês falaram que precisa de um voluntário, eu vou me voluntariar, tá? Se vocês quiserem e tal. E aí foi assim que eu... E aí você assumiu a sala aí azul. eu fiz essa exigência, né? Porque ela falou, ó, eu gosto muito eu quero atuar, quero fazer parte. Vou servir onde for necessário, mas a minha Habilidade maior. maior é com os maiores. Com os maiores. Aí você me colocou como monitora da tia Paula, na sala Foi, exato. 7 a 11. De 7 a 11, e acho que em outro dia eu ficava, acho que no domingo eu ficava na sala verde. Isso, por conta do Miguel, pra ele poder também... Como você disse, o Miguel não gostava de ficar, né? Até porque é tudo novo também pra ele. Então a ideia de você ter ficado na sala verde era pra que ele tomasse confiança pelo ambiente. Isso. E aí eu fui ficando como monitora da tia Paula e depois logo eu já... Assumiu a sala. Assumi a sala azul. Uhum. E hoje é o meu ministério, não abro mão, defendo com doideira. Com unhas e dentes. Mas é verdade. Mas eu não trabalho em escola, graças a Deus. Não mais. Agora eu sou do lar. E aí, cara, como é pra você atuar na sala azul de 7 a 11 anos com aqueles meninos lá? Porque assim, uma coisinha que você fala que eles sabem que tá errado e dizem, mas como assim? Né? Eu sei que eu já dei aula lá. Tem horas que a gente fica assim, né? Eu falo assim, cara, eu preciso ler mais a Bíblia, né? Porque aqui a gente lida com filho de bispo, de pastor. Exato. E eu acho que eles engolem a Bíblia 24 horas. Tem algumas crianças que eu fico assim, né? Assustado. Principalmente o Miguel, filho do bispo Maurício. Gente do céu. É sensacional. E aí ele fazia umas perguntas e eu falei, eu não sei responder. Eu falei, eu preciso ler mais a Bíblia. Eu também já passei por isso também, E eu falei, meu Deus do céu. Mas, no geral, eu acho que é uma sensação de gratidão muito grande. E eu tinha isso quando eu trabalhava na escola, acho que essa era a melhor parte. É você passar na igreja e as crianças, oi tia, não sei o quê. E vem te dar um abraço. Isso é muito bom, muito bom. O pessoal da mídia não tem isso, né? O pessoal da mídia ninguém nem sabe, né, João? O pessoal da mídia não pode falar, câmera. A Aline lá em Jataí era muito esquisita. A gente andar na rua, aí, oi tia, o que é essa criança? Às vezes nem eu lembrava, né, da criança. Aqui na igreja é menos, né, só uma turma, então... Mas enfim, então é muito gratificante saber que você tá ajudando a construir uma criança nos caminhos do Senhor, que no futuro... Que por mais, como você disse, não esteja liderando em si, mas a gente você é referência para aquela criança, né? A gente não tá liderando célula e as pessoas Exato. maiores, mas aqui, querendo ou não, a gente exerce um papel de liderança com as crianças, né? E que auxilia e muito sim, sem dúvida. No processo futuro, quando essa convívio criança familiar, for um adolescente, quando for Vai maior. dar menos trabalho para os líderes daqui a alguns anos. Exato. E a gente tem exemplo na nossa família de que foram as crianças que trouxeram os pais. Nossa, então, essa assim, história é esquisita, velho. tá tudo ligado, entendeu? Vocês que não sabiam, vocês que não estavam vendo, mas Deus já estava preparando tudo já. A gente é o corpo, assim, a igreja, todos os ministérios é um corpo. Então, o nosso serviço aqui no Sarah Kids, o nosso ministério aqui, é de extrema importância para ganhar os pais, para consolidar os pais na igreja, construir a próxima geração, enfim. Tá vendo? Eu tenho que interromper ela, senão eu não falo. Eu não falo, tudo que você já falou. Cara, agora vai chegar essa hora. Doideira demais. Por quê? Eu tava conversando com a Érica
sobre você, especificamente, né? Porque a Erika não conhece tanto o Vitor, mas mais você. E aí ela me perguntou, como que a Aline foi parar lá? Eu falei, ela caiu de paraquedas, assim. Porque ela tem o Miguel, né? Ela falou, é mesmo, ela tem o Miguel. Eu falei, cara, todo voluntário agora tem que ter um filho pra poder ficar lá há muito tempo. E aí, depois de um tempo, a Aline virou pra mim... Agora tá chegando outra, não tem escapatória, né? Agora a gente vai fazer um plano de carreira. Agora lá pro berçário. Adversário agora. Não. Não me tire da sala azul, eu vou... Não, fique tranquilo. Vou ficar alguns dias tempo, de um tempo recesso, aí. mas talvez eu venha aqui só pra Dá um oi, né? ficar olhando as crianças, assim, assistindo a aula à distância. Mas, E aí, como foi que... Conta pro pessoal, como foi... Né? Eu não sabia que a Aline era esposa do Vitor da mídia. Até então não sabia. Aí, eu tenho um amigo meu ex-líder, que é o Kelsen, que eles conhecem. O Kelsen. Tem dias que eu já me preferia... contava. Desculpa interromper, Kelsen mas é agora eu vou dar fenomenal. uma do meu marido. Tem dias que eu preferia que vocês não soubessem até hoje que ele era meu marido. Por quê? Não, essa amizade de vocês é... Não. Como assim? Eu todo dia eu falo pra vocês... O que nos une é a Shopee. Eu falo pro Isso aqui foi comprado na Shopee? Não, mas as almofadinhas foram. Aí, ó, tá as vendo? almofadinhas foram. Eu falo pro Vitor, eu falo assim, ó, aí tá vendo essa amizade? Não tô. É o meu ministério, é os meus amigos. Bagunçou tudo, né? Me deixa. Mexeu no multinível. Ele é da mídia, eu sou da mídia também. Eu não deixo de ser da mídia, então. Não. Aí eu não sabia que o Vitor era esposo da Aline. E eu escutava muito o Vitor, só que eu não sabia quem era Vitor. Porque o Kelsen, né, ele também atua com marketing digital, eu também trabalho com marketing digital, e ele ficava falando, pô, velho, ficou sabendo que o Vitor veio pra cima, eu falei, quem é Vitor, cara? Ele, pô, o Vitor tem altas ideias, não sei o quê. Aí eu falei, porque eu vi ele fazendo algumas coisas, o Kelsen fazendo alguma coisa, eu falei, pô, Kelson, como é que você fez isso aí e tal? Ele falou, pô, o Vitor me ajudou. Eu falei, pô, quem é Vitor, mano? Ele falava como se eu tivesse a obrigação de saber quem era o Vitor. Eu falei, cara, eu pergunto quem é o Vitor? Até que um dia, aí veio o Vitor buscar a Aline aqui no Saraquita. Eu falei, velho, hoje é a oportunidade de conhecer o Vitor. Aí eu fui... Gente, só pra deixar claro, buscar ali no Sara Kids, é porque assim, Aqui a gente só tem hora de entrar. Pra ir embora é meio complicado. E eu ainda saio tarde lá das minhas funções Exato. da mídia. Eu já não falei, pode são provar. duas igrejas diferentes. Vamos chegar nessa história. Vamos. Gente, aqui tem que ser uns 2 podcasts, uns 3 podcasts. Acho que vai ter que ser Vai ter parte 1, 2, 3, 4. Na outra parte eu vou ter que trazer a Erika. Ou vai ficar pra trás aqui. Vai ficar pra trás. Vai. Aí o Vitor, né, veio buscar a Aline e tudo mais. Eu falei, cara, hoje é o dia de eu conhecer o Vitor. E aí, antes de eu ir lá fora, o Samuelzinho, né, chegou e falou bem assim, tio Renato, sabe quem tá aí? Eu, quem? O Vitor. Eu falei, quem é Vitor? Eu falei, mas eu tô me sentindo alien, eu não sei quem é Vitor, cara. Esse animal. Eu lembro que acho que no início você ficava meio assim, Eu né? falei, cara, quem é Vitor, né? Até porque como o Vitor lá na mídia, como ele disse, sai tarde e tal, e raramente, né, não dava pra se encontrar, enfim. Aí eu falei, Samuel, quem é Vitor? Ele falou, sabe aquele cara que apresenta o podcast com o Bispo Rodovalho? Aí eu falei, cara, eu só olho pro Bispo Rodovalho. Isso foi uma coisa também que eu me sentia muito excluída, porque todo mundo chegava e, nossa, conhecia que era. O Vitor com o Bispo Não, mas realmente Rodovalho. eu não sabia o nome do Vitor. Eu assisti uns podcasts, mas não sabia o nome do Vitor. Mas aí o povo chegava nele e falava assim, ele tava lá com o Bispo Rodovalho, né, que não sei o que, claro, uma unção muito grande, tá ali do lado do nosso profeta, sem dúvidas. E aí... Queremos você aqui, viu, Bispo? Só ele, tinha certeza. Só ele era o conhecido, entendeu? E a Aline ficava de escanteio. Não dá, eu preciso fazer alguma coisa da minha vida. Meu Deus, como assim, né? Aí eu falei, aí o Samuel, é aquele que fica fazendo as perguntas pro Bispo Rodovalho. Aí eu falei, não sei quem é. Aí eu falei, vamos lá. Aí eu conheci o Vitor. E aí eu falei, cara, que legal, velho. Quero ser seu amigo. Porque ele é da mídia. E o Sara Kids, eu falei, cara, precisa aprender as coisas pra colocar em prática o Sara Seja Kids. amigo da mídia. Por que não? E aí a Aline, eu falei, cara, vou colocar a Aline pra fazer uma série de histórias. Aí foi me usando, olha, Eu falei, tá o vendo? quê? Cara, a esposa do cara da mídia, e aí a Erika já tinha visto uns stories seu, alguma coisa do tipo, falou bem assim, ela é blogueira também? Ela é blogueirinha? Nossa, Aí eu falei, aonde foi que você viu? Ela mostrou, eu falei, cara, ela tem que fazer a série de histórias, velho. Agora ela tem mesmo. E aí casou muito bem uma coisa com a outra. Por quê? Como o Vitor disse, né, a igreja, quando começou a pandemia, precisou dessa explosão na mídia. Mudou tudo, né? Mudou tudo. E eu falei, o Sara Kids não pode ficar pra trás. E aí foi quando a gente começou a gravar os Arena Kids, os Fala aí, e todo o conteúdo online que tem aí, já muita coisa aí. E aí eu falei, cara, agora é a oportunidade de aprender. Oportunidade de aprender com quem já faz há muito tempo, né? Porque pra mim era tudo muito novidade e a galera que atua junto comigo também não tinha essa expertise toda, né? Hoje em dia a galera
já tem outra cabeça. Ele só tá mandando mensagem que ao mesmo tempo que tá rolando aqui, tá rolando um... Sim. Vai rolar um Mídia. Mas eu tô aqui com vocês. Vai rolar um workshop do outro lado, na outra igreja. Na outra igreja. Aí conheci o Vitor. E aí o Vitor começou a se inteirar um pouco de o que acontecia aqui dentro, até porque a Aline falava. Eu acho que tem uma vez que você falou bem assim, eu falei com o Vitor, a gente precisa fazer um vídeo, alguma coisa. Foi da campanha do... Acho que pra ter novos professores. Novos professores. Foi exatamente essa. Novos voluntários, não sei o que. Eu falei com o Vitor, é só ele arrumar um tempo. Eu falei, amém, beleza. Aí depois a pastora André, maravilhosa pastora André, tudo que eu preciso ela... pastora André, cara. Aí, cara, eu falei, beleza, o Vitor. Aí... começou a rolar essa química entre Sara Kids e mídia que não existia. Né? Até porque eu também não via, não tinha a necessidade disso tudo. Você deixou um bis pra mim? Pra quem não sabe, tem os bis aqui pra o convidado comer, né? Mas a grávida não teve vez hoje. E aí, Vitão, pra você, velho, o que o Sara Kids, né? Eu não vou dizer Ceilândia, mas eu vou falar no geral, Ministério Infantil no geral. Essa mídia que sua esposa... inclusive participou e tudo mais para as crianças. Como você vê a importância disso na vida das crianças? Cara, é de duas formas. Tem uma forma mais simples e uma mais complexa que eu tenho que contar uma história. A mais simples eu tenho filhos, né? Uhum. Então, e tem uma frase que até a tia Cris do Sara Kids que fala isso, que é mais fácil construir uma criança do que reconstruir um adulto quebrado. Eu falo, cara, essa frase, na hora que ela falou isso, eu falei, pum! Cara, é muito doido. Então, eu tenho filhos e eu acho que por isso. E o outro motivo é o seguinte, quando eu me converti, eu sempre quis ganhar toda a minha família. E acho que Deus assim fez uma estratégia para me zoar, assim. Deus, me perdoa. Mas foi tipo assim, eu nunca consegui ganhar ninguém na minha família, exceto a minha mãe e o meu irmão, graças a Deus. Só que quando eu saí de Jataí e vim para Brasília, Deus fez uma coisa lá que uma líder lá, que era a Paula, ganhou todo mundo da minha família. Todo mundo fez revisão de vidas. Só que teve um pessoal que foi o seguinte, a minha tia Solange e o meu tio Ivan, marido da minha tia Solange, ele vem da Espanha, vem da Europa, né? E na Europa, em geral, as pessoas hoje elas estão com um certo problema com Deus e etc, sim. Né? Até mesmo por uma frustração, né? E ele era ateu. Ele era ateu no nível da gente nos almoços de família, e aí eles mudaram lá pra Jataí, né? Saíram da Espanha e mudaram pra lá. Nos almoços de família, ele discutia com todo mundo que a gente veio do macaco e pronto, acabou. Cara, era treta. Só que aí um dia, eles fizeram uma questão eles foram na igreja por algum motivo. Receber alguém de revisão de vidas, alguma coisa assim. E aí foi a minha tia Solange, o meu tio Ivan, ateu até então, e os 3 filhos deles. E esses 3 filhos ficaram no Sara Kids de lá. Beleza, tranquilo, o Ivan ficou de boa, voltou pra casa, só um culto, ok, né? A minha tia, gostou ali do ambiente. Só que a semana inteira as crianças ficaram, papai, foi muito legal lá no Sara Kids, eu quero voltar lá, quero voltar lá. E ficou. E eles eram pais que cuidavam muito bem dos seus filhos e faziam tudo pelos seus filhos. E aí ele voltou na igreja só para levar os filhos no Sara Kids. Só que enquanto os filhos estavam no Sara Kids, ele estava no culto, recebendo palavra. Aí, cara, foi acontecendo, o cara foi pro revisor de vidas e teve uma experiência absurda com Deus e hoje tá na fé aí com a gente, voltou pra Espanha e Deus tá usando ele lá, entendeu? E a tia, nossa, caraca. E a minha tia Solange. Tô até arrupiada. Me arrepiei também, caraca, me arrepiei o corpo inteiro agora, eu lembrei. A tia dele fazia parte do Ministério do Sara Kids lá também. Fazia lá na Nossa Terra e agora na igreja, que ela é da Espanha, ela é do Ministério Infantil lá. Me apresenta depois, gente. Com certeza. Caraca, e aí eu e ela tem assim como. Lá ela ainda tá. Lá é um pouco diferente, não é só a Nossa Terra, então lá eles têm uma série de requisitos e tal, que eles têm que estar mais tempo na igreja pra fazer parte lá dos ministérios, enfim. E aí, mas ela fala que ela sente muita saudade. Quando ela vê eu fazendo, acho que eu postei um story esses dias de eu fazendo um desenhinho lá e tal. Ela, caraca, que saudade que eu sinto e tal. Mas ela tá se estabelecendo lá no Ministério Infantil lá também. Mas agora que eu fui ver. Foi raciocinando, tudo tá conectado. A sua tia também fez parte do Ministério Infantil lá e agregou muito também. Caramba, que louco. Mano, é esquisito, cara. Como Deus foi ligando. Hoje eu penso isso também hoje em dia, porque eu trabalhei em escola. Ó, o João vai sair ali, deixa o João dar um oi pra galera. O João é um fotógrafo, ele é da mídia aqui. Dá um oi aqui pra galera aqui. Dá um oi lá, João, dá um oi. Pronto, aí. João, melhor fotógrafo João, da queremos história. você aqui também, João. Queremos você aqui depois que a gente troca uma ideia. Tá bom? O João é irmão de aluno, né? Então ele tem que estar aqui. Tem que estar aqui. Só chamar. Eu também já fui monitor em escola. Acho que uns 4, 5 anos também, por muito tempo. E eu nunca imaginei que eu ia dar aula numa igreja e ia ser coordenador da parada toda. Nunca. Depois, um tempo desse atrás, eu estava conversando com a Erika. Eu falei, cara, como Deus
encaixou tudo muito bem verdade. feito pra hoje a gente tá aqui, né? E ele faz isso, só que depois que a gente vai entender. É, Na verdade, a gente não entende até hoje, né? Tem coisa que a gente não ainda entende. vai É inexplicável. entendendo. Agora mesmo Cara. virou a chave de várias coisas. Não, tem um ponto que quando virou a chave pra mim foi assustador. Lá na minha cidade tinha uma pessoa, que é a Paula, e que a Paula, ela, no tempo negro dela, assim, no tempo escuro dela, de pecado, ela tinha um bar, mano, que era uma loucura esse bar, assim, e de bebida e de prostituição, era uma loucura. E os meus tios e o meu avô iam beber no bar dela, entendeu? Uhum. Só que aí ela, depois de um tempo, se converteu, é da Sara Nossa Terra, e quando eu saí de Jataí pra vir pra cá, quem ganhou toda a minha família é ela. Cara, eu... Levou minha mãe também, Meu previsão Deus de do céu. vida. Assim. É. Caraca, velho. Caraca. Gente, ó, vocês viram aqui que tem conversa aqui pra mais de um Não, podcast. isso Eu vou trazer vocês depois de novo, vou ter que Isso trazer. que a gente vai cortando uns pedaços, né? Vou ter que trazer. Mas porque, como a Aline diz, daqui a pouco tem um evento aqui. Não, eu tenho meia hora aqui, ó, não tô nem aí não. O Vitão vai ter que ir pra lá, e enfim. E eu tenho reunião também da galera online daqui a pouco. Ele não quer continuar aqui. Não, por mim vai. Acabou o bis, eu não tô comendo bis. Acabou não, eu vou comer mais. Ah, tem mais um aí. Vou dividir com E aí você. é que é o seguinte, ó. Nem Antes de eu fazer a pude pergunta... falar da mídia aqui. Não, mas vai falar. Calma. Antes de eu fazer a pergunta bomba, que aqui tem uma pergunta bomba. É aquela pergunta que talvez traga treta, mas também pra trazer solução. Que isso? Tá? Eu tô assim, eu tô prestes a dar luz, tá? Ah, não, calma, segura. Fica aí, Melissa, calma, segura. Aqui tem a história da seguinte coisa aqui, do seguinte ponto. A Aline só vai embora quando o Vitor sai da outra igreja e vem buscar ela nessa igreja aqui. Como assim? Lá o salão principal, né? A nave, a nave é onde o Vitor atua lá, na mídia e tudo mais, né? E aqui é o Sara Kids que fica, não é dentro da igreja, assim, da nave, né? Tem uma ruinha. Tem uma ruinha... Uma ruinha dentro do terreno da igreja. Entenda, é o mesmo lote. É. Só que são locais diferentes, assim, né? Só o pessoal de casa entender, que senão eles ficam achando que realmente nós somos de uma igreja e o Vitor é outra. Eu sou lá na Assembleia. Todo respeito à Mas o Assembleia. dele ainda tá, entre aspas, dentro da nave, né? Tipo, ele não Lá tem que, dentro mesmo, ele não né? tem que atravessar ainda uma ruinha. Mas brinca... É porque aqui tem um estacionamento, então é a ruinha do estacionamento que a gente atravessa pro ministério, que o ministério tá do lado. O que nos separa é uma rua. Pronto. Separados por uma Mas rua. enfim, antes eu ficava lá. Eu acabava o culto, eu e o Miguel ia pra lá. Só que o Miguel lá, ele quer mexer em tudo e criança, normal. enfim, normal. E aí eu falei, gente, isso aqui um dia vai dar ruim. Ele vai estragar alguma coisa. E aí eu comecei a ficar de cair. O Miguel gostava de ficar. Eu falei assim, agora você tem que me buscar. Só que eu, assim, não tem hora pra ir embora. Nem lá, né? Lá principalmente não tem. lá. Só que eu acho que quando eu não vou lá, aí que ele aproveita, entendeu? Eu às acho vezes que a Aline fala mesmo, vou lá buscar meu marido. É porque acho que ele se empolga no ministério dele lá, enfim, esquece que existe Não, mas família. não reclama não, porque quando também a gente se empolga aqui... Cara, já é que assim, aconteceu. quando eu saio cedo de lá, ela sai tarde daqui. Então não vale a pena Já sair cedo. aconteceu uma vez, eu tive que. A tia Não, Jéssica pô, pediu pra saí fazer. de lá 9h30, cheguei aqui, ela tava fazendo uns bonequinhos assim. Ah, até sim, os voodoo da Jéssica. Jéssica, desculpa, eu falei voodoo. Olha a Eu também zoei, assim. os voodoo. Era os bonequinhos que era o Sadraque, Mesaque e Abednego, Ah, né? você que Jovem fez aquele demais trem pra lá, ver, né? Foi você que fez aquilo lá. Tá aí, aquele trem lá. Não, você porque vê ficou maravilhoso aqui. É. Eu Quando trabalhei eu com o cheguei, que eu eu falei, tinha, tá gente, o bom? que é isso? Primeiro, uma vez eu cheguei, tinha um caixão. A Jéssica tinha feito um caixão de isopor. Depois eu cheguei e tem aqueles bonecos. Eu falei, o que vocês estão ensinando aqui dentro? Não tá isso aqui na aula que eu mandei. Caixão e voodoo. Eu cheguei, É brincadeira, eu fiz tá? o trabalho com o que eu tinha, tá bom? Se eles ficarem. Não, mas depois eu entendi a proposta. Ficou legal. Porque era pra pôr fogo nos bichinhos. Ainda Não bem. tá melhorando. Eu acho que. Peraí, calma. Era só história de Sadraque, Mesaque e Abednego, tinha que ter os 3 bonequinhos lá e o madeira que a gente Fornalha. tinha. Da fornalha, por isso. Mas fica tranquilo, tá? Seus filhos não estão mexendo fogo no sangue. Amém. Ó, mas essa piada da igreja lá do lado, eu devo ela ao Thiago Carreiro e à Camila Carreiro, que são lá da nossa igreja de Jataí lá, né? E que também era da mídia e ela também era do Saraquito. É muito comum, na verdade, a gente percebe em nós um padrão de casal que existe. Assim como você e a Érica, né? Vocês têm eu e você tem uma personalidade parecida, ela e a Érica tem uma personalidade parecida. Assim o Thiago Carreiro e eu, né? Pô, mídia, empreendedorismo. E a Camila, pô, cuidar dos filhos ali, fazer alguns jogos, mas ficar mais em casa. A minha tia Solange, o Ivan, A muito gente parecido. conecta com essas pessoas. Então, aí um dia eu encontrei ele no shopping lá, eu tinha
fui lá pra passear lá, né? Saí de Brasília, fui lá passear. Encontrei ele no shopping, e aí, como é que vocês estão e tal? Aí falou, como é que tá a igreja? Ele falou, pô, a igreja tá massa, minha esposa vai numa igreja lá do lado, que era o Sara Kids. Porque todo culto ela estava servindo no Sara Kids, ou a maioria deles, né? Aí veio essa piada do lá na igreja lá, do lado. Vem de lá. Minha esposa não é da Sara, não, era lá daquela igrejinha lá do lado. Que é o Sara Kids. Não, quando a Aline falou isso, eu falei, como assim? Como assim? Aí a Erika falou, pelo menos o meu marido vai na igreja do lado. E eu tô ficando em casa com a Zoe. Eu falei, não reclamo. Não reclamo. O Vitão tava falando da mídia, eu cortei ele, né? Tanto que ele tá ali um pouco chateado. Mas você pode falar agora. Quem é da mídia que nem crossfiteiro. Dá licença que aqui nós estamos em vantagem. Aqui nesse caso. Aqui Estou no ambiente. Até porque o João já foi. Então. O João saiu. O João já foi. Mas, cara, concluo o que você tava falando da questão da importância da mídia dentro do Ministério Infantil. Você só deu o primeiro ponto que você tem filho. Você perguntou isso aí. Isso. Eu nem lembrava mais. Não, mas eu tô aqui pra lembrar, né? Eu acho que é o seguinte, hoje, querendo ou não, por exemplo, o meu filho, ele assiste TV, celular ali, né? Ficou algumas horas assistindo TV e celular. Não tem jeito, né? E hoje eu acho que assim, até um tempo atrás, eu lembro que quando eu estava na escola, eu tive uma discussão sobre isso com a professora. Que eu era o rei de ter discussões com professores. Mas foram discussões muito boas, muito proveitosas. Mas assim, uma professora lá falando, ela levantou a tese que ela proibia a filha dela de mexer no celular. E eu falei, cara, você tá doida, você tá matando o futuro da sua filha. Por quê? O nosso futuro, ele é um futuro tecnológico, né? Sim. Quem não sabe mexer no celular, quem não sabe, cara, não tem habilidade com o computador, hoje tem problemas no mercado de trabalho, até mesmo na igreja, em qualquer outra área, né? Sim. Então, não é uma coisa que dá pra proibir e que nem faz sentido proibir, né? Não. Então, por exemplo, as crianças... com um único... limites, né? Tem, claro, limites, você não vai deixar a criança... Supervisão e limite. O dia inteiro na televisão, óbvio, e deixando de viver a vida dele, a Zoe tem 2 anos. E aí ela fica xixi. Eu falei, que absurdo, vai brincar no quintal. Aí eu deixo ela alguns minutinhos ali no celular, porque quando eu vou ver os aplicativos, tá tudo em lugar diferente já. Mas não tem como proibir. Agora sim, cabe a nós responsabilidade total do que a criança tá assistindo, né? Aqui a gente não tá defendendo o uso... demasiado, em excesso, louco das crianças. Não, de forma alguma. Mas, e até só para pegar um gancho disso aí muito interessante, que é o seguinte, hoje a galera critica a criança ficar no celular, mas a nossa geração também foi criada na frente da televisão, né? Sim. Eu chegava da escola e ficava a tarde inteira vendo televisão. E aí a grande questão independente se é TV, se é celular, a gente está exposto a entretenimento. Sim. A todo tipo de entretenimento. E onde não tem luz, as trevas se dissipam, né? Então, se eu não tenho entretenimento, se eu não tenho conteúdos ali, né, para as crianças que são do reino dos céus, ele só vai ver coisa que não presta. Então, eu acho que a correlação hoje entre mídia e ministério infantil é exatamente levar aquilo que as crianças precisam ver. Porque se você fala, cara, a gente não precisa de mídia, beleza, o diabo vai aproveitar lá, entendeu? E claro, é esse ponto, por exemplo, do exemplo da minha tia Solange, o Ministério Infantil atraindo as pessoas, atraindo crianças através da mídia, também está atraindo uma família, né? Sim. Eu acho que esse é o ponto fundamental aí dessa relação dos dois ministérios. Às vezes sem ver, por exemplo, se é uma criança que os pais não são cristãos ou algo do tipo, e às vezes ele vai lá, assiste 3 palavrinhas, alguma coisa assim, querendo ou não, é muito de forma sutil. Da mesma maneira que Satanás age de forma sutil, muitas vezes através das crianças, aquilo também vai agir de forma... sutil. Por exemplo, os 3 palavrinhas. A gente que é mãe mesmo, pai também, a gente decora todas as músicas que toca. Imagina uma pessoa que não é cristã, mas às vezes bota lá uns 3 palavrinhas ou qualquer outro tipo. Né? Tá absorvendo, vai decorando aquela música, aquilo em algum momento vai fazer alguma diferença na vida dela. Sim. Eu já fui tocada várias vezes escutando música infantil. Mas você acredita que eu já fui criticado uma vez, quando eu era só professor, né? Não era coordenador ainda? Teve pais que me criticaram porque eu fiz uma aula, o tema da aula era conectados. E aí a aula era sobre... Era uma série de aulas, né? A gente falava sobre música, sobre internet, sobre influência, sobre mídia e tudo mais. E na aula de internet, eu quis mostrar pra criança que usar a internet não era pecado. E ponto. Falei, usar a internet não é pecado, desde que você use de forma correta. E aí, não sei se... talvez a criança não tenha absorvido de forma correta o que foi ensinado, mas a mãe e o pai vieram e falaram: você está influenciando meu filho a usar a internet. Dentro de casa a gente não deixa ele usar a internet. Aí você fala pra ele que a internet não é pecado. Como é que eu vou virar pra ele agora e falar que você tá errado, sendo que você já falou que eu estou errado?
Eu falei, mas você usa a internet? Aí, né, eu fui explicar, falei, se você usa a internet para algo positivo, por que seu filho não pode usar a internet para algo positivo? E aí, por que eu trouxe isso? Porque muitas pessoas lá fora acreditam que a gente não pode trabalhar de forma como o mundo trabalha, né? Trazer o que está sendo ensinado lá fora, essa linguagem, né? Usar a linguagem que é usada lá fora para dentro do Ministério Infantil. Sim. E tem que ser usado, né? A linguagem da internet. A Sara Nossa Terra, desculpa interromper, mas a Sara Nossa Terra é alvo de crítica surreal em relação a isso, né? Porque a gente é uma igreja, digamos assim, moderna. Hoje em dia existem muitas e tudo mais, mas assim, pelo menos mais antigamente assim, na nossa época, quando a gente entrou na igreja, a igreja muito animada e tudo mais, assim, nossa, a gente entra na igreja parece uma balada, alguma coisa exatamente. assim. Quando eu vi no primeiro Arena. Só que a assim. gente tem que usar dessas estratégias. São estratégias. Porque, infelizmente, o diabo tá aí e usa e age de maneira surreal. E ele sabe fazer muito bem feito. E a estratégia é muito doida, que eu acredito assim, que eu acredito que normalmente o diabo usa as estratégias onde os homens de Deus se acovardaram e não usaram. Exatamente. Então, se o diabo está usando a estratégia da tecnologia para influenciar as crianças, é porque os homens de Deus estão fazendo direito, entendeu? Então, assim, esse é pesado. É um tipo de coisa que hoje, né, falando em Ministério Infantil e essa mídia digital, eu fico pensando, cara, por que a gente não começou antes? Né? Antes da pandemia. Por que a gente não começou antes da pandemia? Talvez, você disse, enquanto a gente não estava lá, a criança estava se alimentando do que não prestava. Né? Enfim, tem muitos influencers aí, muitos youtubers que, cara, ensinam tanta besteira. Nessa aula que eu dei sobre internet não é pecado, inclusive eu citei alguns, que as crianças, mas é como assim? E virou briga, virou debate na sala. Mas eu acesso, não sei o que, ele enche a banheira, não sei o que das contas, e eu gosto de... Eu falei, cara... E aí, pra desconstruir isso, aí entra onde entra a frase da Cris. Né? Para desconstruir isso é muito difícil. Então o pai precisa entender que o conteúdo que a igreja faz é para edificar o lar dele também. E eu, assim, sobre esses influencers infantis que às vezes fazem algumas besteiras, tem alguns que realmente, na nossa visão espiritual, eles estão ali realmente com um propósito maligno. Só que tem outros que, cara, simplesmente não é a cultura dele, a cultura do reino de Deus, né? E não dá até pra cobrar isso deles. Por isso que é mais um motivo pra gente fazer nosso papel, né, velho? Exato. Isso é muito, muito, muito delicado, né? Na verdade, quando se trata qualquer coisa que envolve a igreja, é muito delicado. E aqui tem um outro ponto também que agora vem na minha cabeça, que é o seguinte. Graças a Deus que a gente tem internet. Por quê? Na época da nossa infância, da minha infância, por exemplo, eu não tinha acesso a partir dos meus 8 anos eu tive acesso livre à internet, graças a Deus foi uma questão que os meus avós, os meus tios, os meus pais insistiram muito, mas na sua infância, inclusive na minha infância, uma certa parte dela era televisão. Televisão era o foco do entretenimento. E não tinha muitas opções, né? A televisão era manipulada pelas grandes redes, pelas grandes empresas. Então, cara, na Globo, por exemplo, era TV Globinho. Não tinha nada de Jesus. Não. Entendeu? E se a gente for parar pra pensar hoje em dia, os desenhos que a gente assistia naquela época era fabuloso, né? O que tinha um pouquinho de Deus ali era o SBT, às vezes um pouquinho de Record, mas até assim... Mas o que a gente queria assistir não era SBT nem Record. Ninguém acreditava, né? Não era nenhum dos dois. Cara, a quantidade de porcaria que tinha. Hoje a internet, o que ela faz? Ela dá liberdade. Eu acho que a internet foi tipo assim, eu vou dar liberdade pra vocês aqui. Eu acho que quando Deus cria um princípio, uma lei, esse princípio ele não vale só pra gente que é homem de Deus. Ele falou, cara, eu vou liberar aqui que seja criado um meio de comunicação onde há liberdade. Só que essa liberdade não é só pra nós, ela é uma liberdade. Quem for inteligente vai aproveitar. Então, na época da televisão, cara, era difícil. E aí eu lembro, tipo assim, na minha época, velho, eu tinha 8 anos, eu tava assistindo Simpsons. Hoje eu fui ver Simpsons e eu falei, cara, que loucura, como é que eu assisti isso aqui, velho? Eu vi isso ontem. Foi ontem? Pica-pau. Caraca, o Pica-pau era um demônio, velho. Tá doido. Eu peguei ontem um episódio dos Simpsons, que lá tem aquele desenho lá do gato e do rato, né? Do Tom Jerry. Comichão e coçadinha. Dentro dos Simpsons. Não, dentro dos Simpsons tem um desenho. Que é o gato e o cachorro, né? É o gato e o cachorro? Acho que é. O gato e o rato. O gato e o rato. Que é tipo uma imitação do Tom e Jerry lá. E aí, eu assistia quando criança. Aí eu tava vendo um episódio em que o rato mata o gato, depois o gato revive e ele mesmo se mata. Mano. E eu assisti isso quando criança. Aí eu boto isso pro meu filho e falo, caraca, velho. E aí eu tava assistindo um dia desse e a Zoe se encantou, porque é tudo muito colorido, muito amarelão. E ela ficou assim, eu falei, para de assistir. Você tá doida? Para de assistir isso. Pega o celular. Celular, 3 palavras.
Arena Kids. chama atenção, as cores, É. os desenhos. E não é chamam coincidentemente, né? atenção. Não é É. coincidência. Aí é que porque esse papo que é legal, porque o cara da mídia que entende disso, e ali essa questão de cores e tudo mais, né? E aí do Ministério Infantil que a gente tem que trabalhar isso aqui dentro, né? Pra desconstruir essa questão, tanto na criança quanto nos pais. Né? Porque igual a gente tá conversando aqui, muitos pais, a maioria dos pais assistiam coisas que... Gente, pegar uns programas dos anos 90 e 80 aí... Mano, Eu é não uma era loucura, velho. É uma, Não, é então, uma 80 loucura. não. Cara, programa do Gugu, anos 90, não tem nem noção. Não tem noção. Então, Assim, não tem lógica. deixa os seus filhos assistirem a Arena aqui, eu tenho certeza que É, eles vão assiste a Arena Kids. curtir. Vamos pra pergunta bomba? Misericórdia. Vamos lá? Seguinte. Atuar em ministérios diferentes já foi motivo de brigas entre vocês dois? Eu vou deixar ela responder. E aí? A Erika não tá aqui, eu tô tão feliz por ela não estar aqui neste momento. Já no sentido do seguinte. Com certeza! Já no sentido, pelo menos da minha parte. Ele vai falar aí que pela expressão que ele teve é muito maior. Talvez eu faça sem ver, né? Mas enfim, principalmente quando eu não estava atuando verdadeiramente no ministério, entendeu? E aí ele atuava demais, assim, ele atuava, né? Fazia o papel dele, é o ministério dele, enfim, ele tem que servir mesmo. E eu tava meio assim, entendeu? Então não tava a gente na mesma intensidade, tipo o julgo desigual, é assim que fala? Então tava... Eu criticava ele porque ele fazia demais, sendo que era o meu papel também fazer e dar o meu máximo, né? Pros dois estarem intensos. Então, você brigava então, no caso? Eu que... De vez em quando ainda... Porque assim, eu venho... O Ministério Infantil, pelo menos da minha parte... Entre aspas, assim, claro que durante a semana, em casa, sempre a gente tá fazendo alguma coisa. Às vezes tem que estudar a aula, ou quando eu tava gravando os vídeos, tem toda uma preparação antes e tudo mais. Mas geralmente o meu é na terça, sábado e domingo, né? Os dias de culto mesmo. O Vitor não. Ah, sim, Entendeu? O Vitor todos os dias ele tem alguma coisa na igreja pra fazer. Não só sair. Piada minha e do Renato. Não só Por que você não leva o colchão e mora na igreja? Minha mãe falava isso. Eu escuto isso muitas vezes. Quando eu era adolescente, minha mãe, mas por que você já não mora na igreja, né? Mãe sempre fala isso, com certeza. Que aí você virou mãe e fala isso hoje pra mim. Agora eu sou esposa. Então, assim, e na verdade, se a gente for parar pra pensar, é uma burrice tão grande da parte nossa, mulher, ou sei lá, ou se for o marido que critica a esposa, me perdoe, mas assim, é o meu ponto de vista, né? Porque, cara, tenho que dar glória a Deus que meu marido tá servindo, né? E ele, da mesma maneira, tem que dar glória a Deus que eu tô servindo. Se às vezes um dia eu tenho uma reunião 10 horas da manhã no domingo... Inclusive tá chegando. Tá chegando. Ou se eu tenho que fazer alguma coisa, ou se eu tenho que ficar aqui fazendo os bonequinhos lá da tia. Esses bonequinhos. Enfim, é o meu ministério. Da mesma maneira, se ele tem que vir aqui segunda, terça, quarta, que graças a Deus não tá sendo assim. E eu já tô falando pra ele tirar um pouquinho um dia de folga, que né? Estamos chegando aí. Mas agora ele falou que eu vou ter que vir. Agora nos dias, nessa reta final, eu vou ter que vir. Todo dia que ele vier, eu vou ter que vir. Como é que ela dá a luz aqui no meio do negócio? Enfim, então é questão de... Eu acho que são 2 pontos. Primeiro, eu tenho que ser grata, porque ele tá exercendo o ministério dele. E glória a Deus por isso que ele não tá lá no mundo. Mas já teve briga então aí por causa disso. O trabalho disso. E porque eu também não fazia o meu papel. E eu acho que esse é muito importante. Cada um tem que ter o seu ministério, entendeu? Né? Não adianta o homem fazer parte ou só a mulher fazer parte. Tem que fazer os dois. Porque senão é julgo desigual e vai ter essas intrigas. Tem quando... Já existe quando são os dois que têm ministério. De vez em quando ainda solta alguma coisa assim. Imagina quando... Não tem, só um atua, né? Dá minha versão, cara. Tô brincando. Ó, eu tenho um jargão que é o seguinte. Eu tenho 2 pontos. Tudo que eu vou falar, eu tenho 2 pontos. Talvez é mais de um. Aí a gente entende, então, por que você discutia com os professores em sala de aula. Sempre. Sempre tem muitos pontos. Então tem 2 pontos. O primeiro é o seguinte. Essa parte, né? Essa parte em si. Na verdade, eu vou falar do segundo. Que é o primeiro. O primeiro é o seguinte, que é pra mim, que é o que é mais real pra mim, é o seguinte. A gente é um casal que, por exemplo, como eu trabalho em casa, e eu decidi trabalhar e ficar mais tempo em casa exatamente porque eu queria ficar com a minha família. Não me entra muito na cabeça a opção de eu trabalhar fora e viver a minha vida vendo meu filho crescer na vertical, na horizontal. Que é tipo assim, eu saio, meu filho tá dormindo, eu chego, meu filho tá dormindo. Claro, a gente respeita quem tem essa necessidade e tudo mais, mas na nossa realidade sempre foi assim.
Eu e o Vitor, muito pregado em tudo, desde o namoro Isso. até... Eu respeito, mas eu te digo, considere a opção de ver o que você pode fazer para ficar mais perto da sua família, porque infelizmente existe um grande, você deve ver aqui, né, infelizmente pais que vivem um desequilíbrio, cara, que estão muito distantes da família por conta do trabalho, né? Os presentes ausentes aí. Exatamente. E então para mim eu faço questão de dar um jeito de trabalhar em casa para ficar com a minha família. Então eu e a Aline a gente conversa demais. Tanto que o Miguel ele fala demais porque a gente está o tempo inteiro conversando em casa. E como a gente está o tempo inteiro conversando, ela vem falar do Sara Kids, eu começo a encher de palpite, eu vou falar da mídia, ela começa a encher de palpite. É aí onde a crise acontece, entendeu? Nossa, realmente eu dou muito palpite. E às vezes quando eu, por algum motivo eu tô em Você casa, reconhece, né? tô em casa, eu tô vendo o culto online. Ai, meu Deus. Que é o culto que eu dirijo a transmissão. Exatamente, porque você tá vendo o trabalho do seu marido, no caso. Eu fico, caraca, velho, o que aconteceu? Tal coisa hoje, que não sei o que. Essa imagem não tava legal, não sei o que. Elogio também quando tava legal, mas eu sou a maior crítica. Fã número 1 e porém crítica. Exatamente, então eu sempre falo, qualquer coisa, não só na igreja, não só do ministério aqui na igreja, mas o particular também. Se ele vem mostrar um vídeo, eu falo, não gostei não. Ou, nossa, eu acho que esse é o ponto demais. que levanta muita crise, porque a gente se dá muitas opiniões, só que é um ponto que levanta crise, mas dá aprendizado, né? E gera essa união que vocês têm, né? Porque senão não poderia falar de nada, né? Eu acho que a crise é uma oportunidade de crescimento, né? E eu aprendo muito com o que ela fala e eu acho que ela aprende. Foi uma coisa que eu tive que aprender, Claro que eu porque eu gosto que a Erika opine. Mas eu não porque quero pensa escutar o que ela quer, eu quero escutar o que eu quero. Porque assim, ela opina na mídia. Só que se ela não opinar, ela vai parar de falar sobre o assunto, né? Exato. E aí eu vou ficar triste também. E se ela falar sem dar a opinião dela, talvez vai ficar um papo meio robô ali, entendeu? Não, o dia que eu entrei em crise, né? Foi o dia que eu falei, amor, assiste esse Arena Kids. Eu achei maravilhoso. O cara falei, caraca, velho, ficou muito da hora, ficou muito bom. Vamos assistir ela, beleza. Ela, a eliminação tá ruim, você falou demais. Cara, os cortes, sei o que. Aí eu falei bem assim, nossa, não vou mostrar mais nenhum pra você. A Aline, ela tem esse poder também, às vezes. Você que pediu. Eu sou muito sincera. Só que a Aline Mas é o isso é seguinte, bom. se ela critica o meu material, que eu tô apaixonado desse jeito com você, cada material que a gente gera é um filho, né? Sim. Aí ela critica e você tá maluca. Só que se eu mostro e ela fala, tá incrível, eu olho, não, peraí. Sempre do contra, entendeu? Aí eu pergunto, o que você mais gostou? Aí ela, não, isso aqui. Eu falei, tudo? Eu falei, tudo não. Mas sabe o que eu acho bom? Deus me perdoe, essa é a minha parte ruim falando. Mas eu acho maravilhoso quando eu dou uma crítica. Eu falo, arruma isso. Arruma isso, porque pode dar entendi. Eu sei onde você quer chegar. Aí eu chego, aí ele vai mostrar pra alguma outra pessoa, vai passar pra supervisão maior, enfim. E aí essa pessoa fala justamente o que erro que eu falei. Você tá vendo? No mês todo, se tivesse amado, tinha que ter feito esse serviço. E aí, agora o segundo ponto, que é o seguinte... E da mesma que é maneira que aqui também. De vez em quando né? eu chego em casa e falo assim, ai, bebê, talvez hoje foi cansativo. Claro, tem uns dias que é mais cansativo, quando tá dando aula, assim, então o que tá fazendo? Os outros tio é assim? Você já conversou com eles? É desse jeito? Não, um dia ela chegou lá... O problema não é com você, não. Lá que os alunos gritaram e não me ouviram. Eu falei, você já foi ver outras aulas? Como é que... Você já perguntou pro Renato como é que ele faz, não sei o quê, e ela... Aí ela fica indignada, né? Mas depois faz sentido. Depois né? eu fui assistir uma aula, eu botei em prática. E o segundo ponto que é o seguinte, sobre aquilo que você falou no início, né? Que teve um período ali, né? Que eu tava muito focado na mídia e ela ainda tava mais tranquila, sem focar em nenhum ministério, né? E assim, a gente é uma família muito conservadora, muito não, mas a gente é uma família conservadora. E eu, na minha consciência cristã, eu tenho a mente que eu tenho que falar assim, cara, e quando a gente se casou, eu falei isso pra ela, quando a gente foi se casar. Meu bem, eu vou trabalhar para sustentar a casa para você decidir se você vai trabalhar, se você vai estudar ou se você vai viver só no ministério, né? Então eu dei essa liberdade para ela, né? Então assim, não é nem o extremo que assim, antigo, machista que quer oprimir a esposa, mas também não é o atual modelo que é tipo assim, mulher tem que trabalhar e acabou, que também é uma opressão, né? Sim. Então assim, a gente tem essa certa liberdade. E dentro dessa liberdade, quando eu estava muito intenso no ministério e ela não estava tão intensa, ela estava mais em casa, cuidando do Miguel e etc. Na igreja não estava intensa em nada. Isso me irritava. Era pandemia também ainda. Isso irritava ela, né? Porque, pô, você tá muito na igreja, não sei o que, não sei o que. Eu tinha que viver o mundo dele, né? Porque ele chegava todo animado. E eu sempre tinha algo pra contar. assim. Isso é muito louco.
se sente um pouco diminuído, né? Não, com certeza. Por Não tô mais que fazendo eu nada. sei que o meu serviço, o papel que eu Não, exerço dentro claro. de casa E eu dou esse é de extrema fundamental. importância. Até mais, né? Que é construir a geração. Exatamente, é fundamental e eu tenho certeza que eu trabalho tanto quanto uma pessoa que trabalha fora de casa. Enfim. Eu concordo plenamente com você, porque eu tenho ficado com as Zoe esses últimos dias. Então, Caraca! Então, assim, só que o meu mundo se resume a dentro de casa, né? Entre aspas, resumia naquela época. E aí, você vê uma pessoa toda empolgada e conta um monte de coisa. O seu mundo era aquele. Eu vivia o mundo dele, né? É. Eu tinha as coisas de casa, mas ele já tava dentro de casa, ele já sabia como que era a realidade dentro Você de vai casa. contar bem assim, ó, pegou fogo numa vasilha hoje. Você acredita? Provavelmente ele vai já teria ido lá. Não, Assim. ele que foi pôs fogo no negócio. Mas E aí. eu não terminei. Desculpa. Então, Estou eu ficava... ofuscando seu brilho aqui. Pô, Vitor. Eu ficava muito assim, né? É o mundo dele, os clientes dele. E às vezes eu cobrava muita coisa dele, né? Porque aí eu ficava no celular dele, vendo os clientes que eu tava cobrando. Se tinha coisa na igreja, eu ficava... Literalmente vivendo a vida. Eu entrava no mundo dele No mundo totalmente. dele, uhum. E isso, gente, isso não é saudável pra ninguém. Você Não. tem que ter a sua vida, sua individualidade, né? Querendo ou não. Não, sim. Então, nossa, o Sara Kids mudou extremamente. Olha, tá vendo? A Sara Kids mudando vidas, tá vendo? Exatamente. E aí, Dentro e fora. O ponto disso tudo é que é o seguinte, normalmente quando alguém... E é natural em casais, às vezes, por exemplo, o marido sai muito com amigos e a esposa não sai, a esposa fica grilada. Mas a esposa fica grilada, ela fica estressada, não porque o marido está saindo com... Ela acha que é porque o marido está saindo com os amigos. Mas na verdade é porque ela não se dá o direito de sair com as amigas também, né? Então, eu acho que era mais isso, era um lado da sombra e eu sempre falava, não se dá o direito e talvez o da outra parte também não... tem dá essa liberdade, esses extremos, né? E, às vezes não ajuda, às vezes dá a liberdade, mas talvez não faz a parte dele pra que vá. Então, assim, eu acho que tudo tem que ser um bom senso e junto. Bem dosado também. Bem dosado e pra não, como eu volto a falar, não se tornar um julgo desigual. E isso aí foi uma coisa que, por exemplo, as crises por causa de opinião, de conversa, elas existem, vão sempre existir pra gente crescer. Sim. Agora, essa de vazio, de vida de um, vida de outro, acabou. Porque ela tá intensa no Sara Kids, eu tô intenso na mídia, e ela vem me contar das experiências do Sara Kids, e consequentemente no Sara Kids ela fez mais amigos, e aí a gente agora tá num equilíbrio assim, harmônico, até que fenomenal. se juntou você e o Renato, né, e aí... Aí agora a conversa agora é que eu tô invadindo o mundo É, dela. agora... Tá invadindo meu mundo. Não, na verdade o Vitor tá invadindo meu Na mundo. verdade, Vitor. Não sou eu. Pegando os meus amigos. Isso é isso que você falou da questão de um viver intensamente. Eu falo assim, meu Deus, e eu, né? Também passei por isso no começo do ministério. Porque eu me doava, né? Sempre. Porque quando você gosta da parada, você cai de cabeça. E a Erika não tinha se descoberto ainda dentro do que eu vou fazer. Tanto que ela falava bem assim, você acha que eu atuo aonde na igreja? Eu falei, amor, não sei. Vai ser monitora do IV, não sei. Aí ela, eu vou tentar. Aí ela voltava, não é lá, eu não faço nada, não sei o que. Você chega em casa, você fala que deu aula, que a criança chorou, que você orou. Então eu entendo isso, saca? Até que depois ela se descobriu e ela falou, amor, é o seguinte, você é o elétrico. Eu sou aquela que vou te ajudando essa eletricidade toda aí. Isso né? Cada um tem sua função, cada um tem sua parte. Sim. Mas, se eu fosse responder essa pergunta aqui, eu ia falar de muitas. Já teve muitas brigas, muitas demais. Muitas brigas. Mas acontece. Né? Mas é porque, e aí é aquela questão de quem diz que briga é algo ruim, né? Porque a questão é o que você faz com essa briga aí, né? Pode ser algo construtivo. Mas cara... Briga é muito feio, essa discussão, né? Discussão. Não é briga de... Olha quem você lá naquele Sara aqui! Nossa, eu tenho um caso, mas não vou contar aqui, mas tem um caso de ontem à noite do vizinho lá de cima, que só o vizinho... Só o Senhor Jesus, mas não é um caso pro podcast, vai ficar bom próximo, quem sabe. Exatamente. Na hora de desligar a câmera, ele conta pra mim. Pessoal, o papo foi muito bom, cara. Foi. Vocês vão voltar de novo, que eu vou trazer a Erika. Chama a gente só. Isso aí. Vou trazer a Erika, e aí vai ser um papo de casal aqui. Né? Aí o Vitor vai ficar um pouco mais em desvantagem, porque vão ser 3 no Ministério Infantil. Mas o Vitor é agregado no Ministério Infantil. Por isso que eu sou mais agressivo, entendeu? Por isso que ele tem vários pontos. Eu tenho muitos pontos. E aí traz o casal, faz o de casais e chama a galera da mídia pra gente falar mais legal. Aí vamos fazer um podcast da Zoe e do Miguel, um de cada lado. Eu acho que fica sensacional. Inclusive, quando eu conheci... Isso aqui não tinha nada a ver, mas eu vou contar. Quando eu conheci a Aline e eu vi o Miguel, eu falei, gente, olha meu genro. Ainda tá em tempo aí, hein? Olha meu genro. Aí o dia que... Aí a Aline me deu um banho de água, eu falei,
Você acredita? Por quê? Que ela falou bem assim, eu não sei, viu, Renato? Porque o Miguel já tava de olho em outra menina aí, não sei o quê, então a menininha de olho... Ah, filha da bispa. Era filha da bispa, só que... Aí eu falei, poxa, cara, eu perdi meu genro. Nem ganhei, já perdi meu genro. Mas ele tá muito... É difícil, podemos voltar. Aí dá chances ainda. A chance ali, a situação é muito... É delicado ali? O meu filho tem que ser... E eu não quero que ele seja líder de célula, entendeu? Eu entendi. Ele tem que ter uma liberdade pra ser da mídia ali, é melhor ele... Né? Então, aqui ele pode ser. Ele pode atuar no Ministério Infantil e pode atuar na mídia. Pronto. Tá ótimo. Lá ele tem que querer ser bispo, vai dar problema. Tô brincando. Brincadeira, gente, brincadeiras à parte. Brincadeiras à parte, até porque. Tem que explicar que é brincadeira, senão o povo leva a sério. O povo leva tudo a sério. Oh, meu Deus, o povo demoniza tudo. Eu disse nos meus stories, eu costumo dizer pra todo mundo que o podcast é uma ótima oportunidade que eu tenho de conversar com quem eu gosto, saca? E se deixar, eu fico aqui. A gente poderia ser fazer uma vigília podcast. praticamente um jantar aqui. Falando isso, a gente já comeu antes, tava? Teve um lanche aqui. Então, gente, quero encerrar aqui essa primeira parte, porque eles vão voltar. Vamos. Né? Junto com a Erika vai estar aqui. A primeira parte já deve ter dado... Não sei, eu não quero nem saber quantas horas, mas deixa. Ficou legal pra caramba. E aí eu quero agradecer você que nos acompanhou até aqui, dizer que tem muitos outros conteúdos pra você acompanhar aqui no Sara Kids. Tem muito conteúdo bom lá no Sara Ceilândia, né, que o Vitão tá por trás. Você não vai ver ele lá, mas ele tá lá. Bastidores. Tô no tá bastidores. Se quer ver o vídeo, tem que assistir o podcast com o Bispo Rodovalho. Vai lá, 2019. É ele que tá lá, agora eu sei, é ele que tá lá. Gente, quero agradecer vocês pela disposição, disponibilidade. Que eu amo vocês, cara. Na moral, ficar conversando aqui até. Porque tem muita coisa em comum. Coisa doida, né? Vocês foram falando. Personalidade. E eu me segurando pra não cortar, porque se deixar. A gente atrai isso, né? É engraçado, né? É, muito legal. Ressoa, né? Deus faz a gente ressoar com as pessoas certas, né? Se conectar pra gente firmar, né? Porque então não é um adeus, é até uma logo, porque eles voltam. Logo, tá bom? Com certeza. É um tchau, porque senão você não me vê na bancada, né? Que eu vou gravar na bancada depois. Então, pessoal, até a próxima e tchau. Tchau, galera. Galera. Gente, Vitão, valeu, velho. Foi muito da hora. Confere lá pra ver se tava gravando, vai. Eu espero que sim.